introdução ao Applied Wing Chun, queremos mostrar-lhes um pouco sobre nossas escolas e como nelas treinamos. Se você deseja alcançar algum objetivo com o Wing Chun, o que vou lhe mostrar nesse DVD o conduzirá até lá. Bem, o que é o sistema Wing Chun? E qual a principal diferença entre o Wing Chun e os outros tipos de lutas, os outros tipos de artes marciais? O Wing Chun foi desenvolvido por uma jovem dama há pouco menos de 300 anos na antiga China, e comparando-se com a maioria das artes marciais, elas têm certo tipo de rotinas denominadas katis ou katas, e em todas essas formas contêm técnicas de luta. Já no Wing Chun, nós não temos técnicas de luta. Em nossas rotinas, na realidade, temos exercícios de forma. Esse funciona como se fosse nosso alfabeto. Bem, no alfabeto, para vocês entenderem, nós temos várias letras, cada qual sozinha não significa absolutamente nada. Apenas após você combiná-las é que conseguimos formar uma palavra. Da mesma maneira, funcionam os nossos exercícios de formas, ou seja, eles lhe dão os elementos de um movimento, mas para transformá-los em uma técnica, você deve combiná-los juntos. Por exemplo, em nossas formas nós temos um movimento denominado Tansal, solo simples, giro da base. Bem, somente após colocar esses três elementos juntos é que então teremos uma técnica. Se ele me ataca, então eu efetuo os três movimentos. Aí consigo me defender, consigo colocá-lo fora de combate. Aí então eu tenho uma técnica. Somente nesse formato, com os três movimentos, a técnica existe. Em nossos exercícios de formas, temos 108 elementos de técnicas. Em nosso alfabeto, temos 24 letras e conseguimos formar milhares de palavras. Então, com os nossos 108 elementos, conseguiremos formar milhares de técnicas de luta. Para aprender o Wing Chun, você deve antes aprender as teorias. As teorias do Wing Chun são como os tijolos de uma construção. Sem aprender as teorias, as técnicas não funcionarão. Não importa quão bom você seja em seus movimentos ou em sua coordenação motora, você jamais conseguirá usá-las. Então, teoria é o mais importante. Uma das teorias que você deve aprender, uma das principais que você deve entender é que, em nosso estilo, nós fazemos tudo simultaneamente. Ou seja, você tem duas pernas. Dessa maneira, você, quando anda com as duas pernas. Você não anda pulando como se fosse um saci, né? Você tem duas mãos e você trabalha com as duas mãos. Sendo assim, por que você haveria de fazer movimentos diferentes quando você está em técnicas de luta? Da mesma maneira executamos nossas técnicas, ou seja, utilizando os membros em uma única vez. Ao contrário das demais artes que normalmente primeiro defendem para depois contra-atacar. No Wing Chun, nós fazemos as coisas simultaneamente, ou seja, no momento em que ele me atacar, eu executo a defesa e o contra-ataque simultaneamente, de maneira que a minha defesa se transforma também em um contra-ataque, pois é simultânea. Assim executamos todas as nossas técnicas. A segunda teoria diz respeito a cobrir. Em Wing Chun, nós não bloqueamos, nós cobrimos. E qual é a diferença entre bloquear e cobrir? Bem, bloquear é quando algo vem em sua direção e você, antes que esse algo o acerte, você coloca a mão. Cobrir significa parar algo que possa vir em sua direção antes desse algo vir. Veja bem, bloquear está sempre um passo atrás do inimigo.
Cobrir está sempre um passo à frente. Por exemplo, se eu ataco, ele bloqueia. O espaço que ele tem para me atacar é este. Então, o que eu faço? Antes dele me atacar, eu já cubro essa região. Novamente, eu ataco e já cubro. Isso é cobrir. Novamente, se ele ataca ou se ele não ataca, eu cubro do mesmo jeito. Dessa forma, eu estou sempre cobrindo o movimento. Agora, o que é bloquear? Bloquear é eu ataco, ele bloqueia e contra-ataca. Eu vejo o golpe vindo e então tento defender. Isso é bloqueio. Bloquear é estar sempre um passo atrás. Outro exemplo. Se ele me dá um soco cruzado, eu efetuo a defesa, o contra-ataque ao mesmo tempo e tenho um espaço aberto onde ele possivelmente poderá me atacar. O que eu faço? Eu já cubro essa região e contra-ataco. Novamente. Veio o ataque, eu efetuei a defesa simultaneamente. Se não vem o ataque dele, eu cubro do mesmo jeito e contra-ataco. Novamente. Se veio, eu acerto. Se não veio, eu acerto 2 vezes. Dessa maneira, eu estou sempre um passo à frente dele. É como um jogo de cartão. Você tem um cartão, você pede para que um amigo seu abra 2 dedos assim, e aí você manda ele fechar os dedos no momento que você soltar o cartão. Ele não consegue, ele nunca vai conseguir. Por quê? Porque ele vê o cartão caindo, o cérebro dele interpreta o movimento que o cartão está descendo e aí manda o comando para que ele feche os dedos. E isso é muito movimento, é muita interpretação, é muito tático. A única maneira que ele teria para conseguir pegar o cartão é ele imaginar o momento que eu vou soltar, ou seja, adivinhar o momento. Então, se ele conseguir adivinhar o momento, ele consegue pegar o cartão. É mais ou menos a mesma coisa com o Wing Chun. O adversário ele tem que imaginar mais ou menos o momento que vai receber o golpe. Ou seja, eu estou lutando com ele, ele vai me atacar, ele atacou. Eu já sei que aqui está aberto. É como se eu adivinhasse que ele vai me bater aqui. Então eu não espero ele me bater. Eu já cubro e bato. Dessa mesma maneira é que a técnica no Wing Chun funciona. Sempre um passo à frente do adversário. Cobrir é isso, estar um passo à frente. Vamos falar agora da teoria da linha central. Bem, a mais curta distância entre o ponto A e o ponto B é a linha central. Por exemplo, se eu e você partirmos daqui para o outro lado da casa, quem chegará primeiro? Veja bem, você é mais ágil e rápido que eu. Porém, você sai pela porta e circula a casa por fora. Eu vou pelo centro e vou direto. Provavelmente chegarei antes de você. Por exemplo, se eu quero golpeá-lo na cabeça, eu posso chegar e dar um chute. O que vai tomar tempo, o que vai tomar distância. Se eu quero acertá-lo na cabeça, não é muito mais fácil simplesmente fazer isso? Dar um soco? É muito mais rápido, é muito mais perto. É como você fazer um paradoxo. Se eu quero acertar no tornozelo, há sentido lógico eu fazer isso? Abaixar e bater no tornozelo dele? Não tem sentido algum. É muito mais fácil, se eu quero acertá-lo no tornozelo, eu chegar e dar um chute no tornozelo dele. Da mesma maneira, não faz sentido. Eu posso chutar muito rápido, ter um chute muito bom, mas ainda assim, a distância que eu estou cobrindo do chute para o meu soco é muito menor. Isto é linha central. É a menor distância entre o ponto A para o ponto B. Vamos agora falar sobre força. Em qualquer arte marcial, você precisa de força.
Porém, a força ela é limitada de indivíduo para indivíduo, de acordo com a sua massa muscular e também de acordo com a sua idade, de acordo com a sua altura. Bem, há 10 anos atrás eu com certeza tinha muito mais força do que eu tenho hoje. Porém, massa muscular não é tudo, definitivamente. Veja bem, você tem que saber utilizar a sua massa muscular, seja ela muita ou seja ela pouco, para que esta se transforme em força utilizável. Por exemplo, um jogador de tênis ou um jogador de beisebol, o que eles têm? Eles têm algo que nós chamamos de força de impacto. O que determina um duro arremesso na bola não é a sua força muscular, não é a idade, não é a altura. No Wing Chun é a mesma coisa. Nós utilizamos a força de impacto. Bem, nós treinamos para desenvolver esta força, pois não há limites para essa força. Quanto maior for seu agressor, quanto mais forte for aquele que o ataca, maior será a dor que ele sentirá. Se ele me socar, eu sempre serei arremessado. Agora, se ele me socar e eu o interceptar, isso é força de impacto. Então, quando ele me ataca, eu vou sempre fazer com que o corpo dele, o rosto dele, venha de encontro com o meu punho. Isso é força de impacto. Nesse momento eu estou ampliando a força dele que vem para cima de mim, mas a minha força que está indo para ele. E o impacto é muito maior. O Wing Chun utiliza esse tipo de força, exatamente como no tênis, exatamente como no beisebol. Outro exemplo, se ele segura meu braço, vamos supor que eu sou mais forte do que ele. Se ele me puxar, eu vou conseguir segurar. Agora, eu sendo mais fraco que ele e ele me puxa com força, eu jamais vou conseguir me segurar no lugar. Então o que eu faço? Eu não resisto. Eu vou dar para ele a força que ele está puxando, mais a força do meu corpo, e vou transformar isso em força de impacto. Quando ele puxa, eu vou, eu jogo, aí ele vai. Wing Chun utiliza esse tipo de força de impacto. Vou explicar agora alguns elementos do Su Lin Tao. É importante prestar muita atenção, pois se algo ficar confuso ou mal entendido, tudo na técnica mudará e os elementos não funcionarão e por conseguinte também as técnicas. Como vocês viram, nós temos vários exercícios, nós fazemos vários elementos dentro do Su Lin Tao. Um deles é o Huan Sao. Huan Sao é um exercício que você faz para a região do pulso. O que mais acontece quando você está socando é o pulso, a região do pulso. A região do pulso é uma região que ela não é muito forte. Então, quando você soca, geralmente há uma torção. Então, o Huan Sao ele é um exercício que ele serve para fortalecer essa região do pulso. É uma região que há uma pressão. Quando você soca, ao acertar o objetivo, há uma certa pressão. Então, esse exercício de Huan Sao, ele vai servir justamente para fortalecer essa articulação, para que haja um fortalecimento na hora do pressionamento. Nós temos também o soco. O soco reto do Wing Chun. O soco para o Wing Chun é muito importante, porque ele vai sair da linha central. Quando ele sai da linha central, ele ao mesmo tempo que serve para o ataque, ele vai servir também como defesa. Nós chamamos no Wing Chun de soco barreira, porque a penetração deste soco faz exatamente com que o braço do oponente fique do lado externo e o seu do lado interno, sempre na linha central, e lembrando que o ponto A e o ponto B, a menor distância, é a linha central. Nós temos 3 tipos de tansal. Nós temos este tansal, nós temos um tansal um pouco mais alto e nós temos
fan tansal. É um tansal que você efetua a força de impacto, como eu já expliquei. Cada um tem um objetivo, cada um tem uma finalidade, e dentro do curso você vai estar aprendendo para que serve cada um deles. Ainda nesse DVD você observará como nós utilizamos o tansal mais alto, que foi feito na primeira parte do instrumental no formato de técnicas. Nós vamos ter Paksal. Então, Paksal é esse movimento. Nós temos o Paksal que você relaxa o pulso e bloqueia algum movimento que venha na lateral. Então, esse forma de impacto, ele está cobrindo uma região lateral. Nós utilizamos o pulso, que é justamente para absorver o impacto com o golpe. Tem um outro tipo de Paksal, que é o Paksal diagonal, que ele serve para pressionar e também com o pulso efetuar uma forma de impacto. Também são duas técnicas de lutas, técnicas diferentes. Nós temos o Vusal, que é a defesa, e temos junto com o Vusal também Ponsal. Geralmente o Vusal ele é utilizado como uma segunda proteção para o Ponsal, que vai sempre estar cobrindo. O Vusal tem que ter a sua parte firme no pulso, pressionando sempre para frente. O Vusal não deve ser um movimento fraco, tem que sempre pressionar. Depois eu vou falar um pouco mais à frente sobre o Ponsal, ok? Nós temos Kamsal, que é um movimento abaixo. Kamsal é tanto atrás como na frente, como nos lados. Kamsal é uma técnica que ela funciona para a utilização de defesa de chute. Quando a pessoa chuta, ele serve para você desviar o caminho do chute. Se o chute vir na região abdominal, você vai fazer um toimá e vai desviar. Então, na verdade, os movimentos frontais eles são alongamentos, porque a maioria dos alunos todos têm dificuldade com o alongamento. Então, a pessoa soca sempre com o braço curto. O Wing Chun não soca com o braço curto. O Wing Chun utiliza toda a extensão. Além de utilizar toda a extensão do braço, ainda vai ter a liberação de energia do ombro, que vai explodir ainda mais a força de impacto. Então, isso aqui é errado. Esse um tipo de Kamsal que, além de te dar distância, ele vai fazer com que você alongue, e atrás também você alongue, sinta toda a extensão. E os das laterais ensinam justamente a você fazer a defesa, o desvio para chutes. Nós temos Faksal. Faksal é uma técnica que ela ensina a você que dentro do Wing Chun tudo é energia de explosão. E a explosão ela sempre repercute em ambas as direções. Você tem direções opostas. Tudo na natureza é assim. O Wing Chun acompanha o curso natural da natureza. Então, quando explode, você tem que ter explosão em ambas as direções. Quando você soca, você não pode socar somente com uma mão, socar só para lá. O peso vai tudo para frente. Você precisa socar com uma mão, e a mão que volta, ela tem que puxar. Então, ao mesmo tempo, são duas forças. Uma força que soca e outra força que puxa. Então, Faksal ele ensina isso, essa liberação de energia. Em Wing Chun, tudo é triângulo. Quando eu faço o Tansal, eu tenho aqui um triângulo. Quando eu faço Ponsal aqui também é um triângulo. Em Wing Chun, tudo é triângulo. A base é triângulo, a movimentação é triângulo. Isso é importante você entender, para quando estiver fazendo a movimentação, principalmente movimentação de base, você consiga fazer uma boa movimentação, mantendo-se firme. Novamente, Ponsal, falando do Ponsal. Ponsal, muitas pessoas acham que Ponsal é uma defesa muito boa, uma defesa muito forte. Na verdade, Ponsal não defende um soco. Ponsal ele não foi feito para defender como outros estilos. Ponsal, na verdade, ele pressiona.
ele pressiona. Vou explicar um pouco mais agora na sequência. O consal, executado em uma técnica, ele serve para pressionar. O consal, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não serve para bloquear. Acredite, se você for utilizar o seu consal para um bloqueio, você com certeza se decepcionará. Por quê? Quando a pessoa soca, o soco é muito forte. O movimento do consal não é um movimento que serve para bloqueio, ele serve para pressionar. A ideia dele é pressionar. Em termos chineses, consal é utilizado a ideia como se fosse um nó. Quando você aperta, você pressiona. Ou seja, eu intercepto o movimento dele, o soco dele, antes do soco vir. Então ele soca, então eu pressiono. Aqui sim, nesse momento, o consal funciona, ele é eficaz. Ainda assim, eu vou sempre utilizar o consal atrás, para qualquer efeito de um soco penetrar e não chegar a tempo. Então o consal, a ideia do consal é sempre pressão. Como ele segura a minha mão, então se ele segura a minha mão, ele vai me puxar, como um outro exemplo, ao invés de eu jogar o corpo, eu posso também utilizar consal, para já fazer a pressão e ao mesmo tempo já estar efetuando talvez o contra-ataque. Nesse momento, quando ele me puxa, eu faço o consal e eu tenho esse espaço aberto. Como já dito anteriormente, o Wing Chun sempre cobre, que eu já cubro o espaço aberto, que é o espaço onde ele possivelmente poderia me atacar. Então, essa é a finalidade básica do consal. Pressionar, sempre pressionar. Numa ocasião de luta, se ele me ataca, ele socou, antes do soco sair, eu o pressiono, eu posso fazer o quê? Lapsal. E o lapsal é uma técnica que chama agarrar e puxar, e já contra-atacar. São técnicas que futuramente vocês vão estar aprendendo de uma forma mais detalhada. Nos demais estilos de Kung Fu, você tem dois tipos de base. Normalmente a base denominada arco e flecha, ou então a base denominada gato. Na base arco e flecha, você tem uma grande firmeza na perna da frente. Se alguém lhe empurrar, você tem uma boa sustentação. Porém, se alguém lhe puxar, a perna de trás tem pouca firmeza. Já na base do gato, a perna da frente libera um chute rápido e veloz. Porém, você não tem firmeza suficiente se alguém lhe empurrar, porque o peso está todo na parte de trás. A base do Wing Chun, ela vai distribuir o peso em ambas as pernas. Então, tanto na perna da frente quanto na perna de trás, eu tenho firmeza, de maneira que vou sempre sentir a minha perna da frente me impulsionando atrás e minha perna de trás me impulsionando à frente, de maneira a formar um triângulo, de maneira a equilibrar a energia e o ponto eixo da gravidade. Isso fortalece com que nós tenhamos uma base extremamente firme, grudada ao chão. Bom, vou ensiná-los agora como girar a base. E veja bem, isto é muito importante, ok? Primeiro, você tem que entrar na posição Ijiki Myoma. Pois bem, você deve iniciar primeiramente fazendo a posição Ijiki Myoma. Você deve entrar nela flexionando seus joelhos até o limite sem levantar os calcanhares. Depois, fazer uma abertura de ponta dos pés sem curvar para frente ou para trás. Depois, inverter os calcanhares. Inverter os seus calcanhares, abre-se levemente os pés, mantendo-se o triângulo no solo. É importante que nesse movimento você não fique tombado nem para trás e nem tombado para frente. Seu quadril também não pode ficar para trás. Você deve, como se sentando, encaixar o quadril. Esse movimento é muito importante. Você estando nesse formato, a postura tem que ser uma postura relaxada. Você tem que sentir suas pernas ao mesmo tempo que o corpo relaxado e solto. Você sente que o quadril está trancando o seu movimento. Essa região de dentro da base você tem que sentir
ir em direção ao solo. Aqui você está no que nós chamamos da base Indi Ken Myoma. A partir dela, você coloca um braço sobre o outro e vai fazer o giro da base. Para efetuar o giro da base, você deve fazer a torção do seu quadril em 90 graus. Quando você gira 90 graus, seus pés devem ficar virados para as diagonais. E o braço em cima do outro mantém o equilíbrio, o ponto de eixo e de apoio. A base, quadril encaixado, as duas pernas flexionadas e o peso com uma distribuição no centro. Não deve ficar nem peso a mais para frente, nem peso a mais para trás. Você deve ter a distribuição exatamente no centro. De maneira que você sente a perna da frente, ela te segura. Caso alguém lhe puxasse, ela pressiona o seu corpo para trás. E a perna de trás, o oposto. Se alguém o empurrasse, ela segura você para frente. Então você tem duas energias na sua perna, uma para cá e outra para lá. Próximo passo é você sentir os ombros. Você tem que sentir que um ombro quer abrir e o outro ombro quer fechar. Você executa esse movimento, um abre, o outro fecha e gira para o outro lado. Quando você efetuar o giro para o outro lado, você encaixa o quadril. Sempre encaixa. Girou, um quer abrir, o outro quer fechar. Esse é o giro da base. Assim que você aprendeu a utilizá-lo, então está no momento de seguir com o próximo exercício. Porém, é extremamente importante que esse giro seja bem feito para que os próximos movimentos, os próximos elementos do cilindral consigam encaixar-se em um único movimento. No Wing Chun, nós temos muitos e muitos exercícios práticos, todos para ajudá-lo a executar uma técnica corretamente. É como aprender a nadar. Você tem que executar todos os movimentos na água. De nada lhe adiantará treinar no seco. Você não aprenderá a nadar. Para aprender a andar de bicicleta, por exemplo, você tem que sentar numa bicicleta e pedalar. Você não pode sentar numa cadeira e mexer as pernas como se estivesse pedalando e achar que aprenderá a andar de bicicleta. Lutar é a mesma coisa. Você não pode imaginar que praticar o dia todo sombra na frente do espelho o fará um bom lutador. Você certamente não aprenderá e certamente se decepcionará no combate real. Bem, o que nós fazemos então é criar situações nas quais você sinta-se lutando, situações nas quais você, de tanto treinar e repetir, possa agir instintivamente, sem ter que pensar para executar um movimento em uma situação real. Você deve executar os exercícios incansavelmente, dia após dia. Então, quando alguém precipitar-se em sua direção, você reagirá instintivamente. Vou falar agora sobre o Kansal. Kansal é um exercício que ele é feito utilizando como instrumental a técnica denominada Chansal, essa parte em cima, Chansal, e embaixo, como no instrumental, no início do instrumental, você tem o Kansal. Então você tem Chansal em cima e você tem Kansal embaixo. É uma técnica que ela é boa ou ruim.
vai depender de como você irá utilizá-la. Vou exemplificar. Você vê uma formiguinha andando. Então, se você de repente quer parar essa formiguinha, você chega com o seu dedo em cima dela e você pressiona. Você para, você mata a formiguinha fazendo desse jeito. Agora, se você ver uma borboleta voando e você for lá com o seu dedo tentar pará-la, com certeza você não irá conseguir. Para matar uma borboleta, você tem que chegar lá e dar um tapa nela, aí você consegue realmente parar. É mais ou menos da mesma forma que o cansal funciona. O cansal, na verdade, ele é uma técnica que ele serve para redirecionar a energia do adversário, para redirecionar a força do adversário. Então, quando você vai fazer o cansal, você tem que antes fazer uma torção de quadril, que nós chamamos de toima. Você tem que sair da frente, você tem que desviar. Então, você executa o cansal para cobrir o seu ângulo, para fechar o espaço que está aberto. Na verdade, o mais importante aqui não é utilizar o cansal para se defender como um bloqueio, mas sim redirecionar. Então o golpe veio, você desvia, que é o importante, e você se cobre como um golpe de segurança. Então o cansal é uma técnica que ele serve para fechar, ele cobre ângulos, ele cobre ângulo de cima e cobre um ângulo de baixo. Porém, para que ele torne-se eficiente, ele tem que ser feito em combinação com outros golpes, uma vez que dentro do Wing Chun a velocidade é extremamente importante. Vou exemplificar. Ele ataca. Então, nesse movimento, eu fiz uma sequência, entre com soco, com chute, eu fiz uma combinação. E isso faz com que a técnica torne-se muito eficiente. Porém, há uma outra técnica que é melhor ainda do que o cansal para cobrir, que é o cansal. O cansal ele é executado fazendo cansal em cima e o consal embaixo. Então, você tem dois pontos de impacto da região do cotovelo, dentro do seu eixo, que é superior e é o inferior. Dessa maneira, você consegue dar muito mais força de impacto ao movimento. E você, obviamente, cobre a outra região sempre no momento do ataque, por exemplo. E aí você continua executando uma sequência em cima. Dentro do Wing Chun, a ideia sempre é você proteger o seu corpo. Você nunca defende o golpe, você defende seu corpo. Então tem uma outra técnica que chama-se Kongan. Kongan você vai proteger de cima e embaixo, não somente a parte superior do corpo e a parte da sua região abdominal, mas também a parte das pernas. Você vai utilizar a sua perna para efetuar uma defesa contra um chute dele. Então, se ele vai me dar um chute na coxa, eu vou fazer o cansal e ao mesmo tempo utilizar a minha própria perna para defender. Eu não sei se ele vai bater embaixo, no meio ou em cima. No momento que vem, eu fecho. Ele vai variar, eu fecho. Varia a altura. Então, chutou, fecha. Chutou, fecha. Então vai estar sempre o meu corpo protegido. Não importa de onde vem, eu vou fechar. Nesse movimento eu estou totalmente protegido. E na sequência, progredo em cima dele, exatamente como eu acabei de apresentar.